Agravo de petição ou embargo de terceiro? Tá rolando uma treta aí na segunda fase do exame da ordem na disciplina de Direito do Trabalho, mas a gente vai discutir aqui agora. Eu vou fazer uma correção preliminar e vamos ver aí o que a gente consegue tirar desse enunciado. Vem comigo que eu tenho certeza que vai ser bem tranquilo e eu vou fazer uma correção aqui preliminar, sem me adentrar muito ali às teses, apenas pontuando ali o que mais é importante nessa peça. Vamos lá. Jefferson Pires ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador, a sociedade empresária Costela de Ouro Limitada, o restaurante mais conhecido do Distrito Federal. A ação foi ajuizada em 30 de janeiro de 2019. Atenção a datas. Quem é meu aluno ou aluna sabe muito sobre isso. Tramitou perante a Vara do Trabalho número 503 do Distrito Federal sobre o número tal. E a sentença julgou procedentes os seus pedidos. Bora lá. Primeira coisa aqui, marco temporal. Pelo amor de Deus, a gente já tem uma sentença, tá, dentro de um processo. Então, você já fez aquela linha temporal e você já sabe que não pode ser reclamação trabalhista, não pode ser contestação. Vamos continuar lendo aqui. A sociedade empresária recorreu, mas o TRT manteve a sentença. Então, mais uma peça que você elimina das possibilidades. Recurso ordinário. Já passamos essa fase. Advindo o trânsito em julgado, iniciou-se a execução. Então, a gente não tem mais também a possibilidade de recurso de revista. Então, a gente já eliminou aí boa parte das principais peças cobradas na segunda fase da OAB. Com isso, vai ficando fácil de você identificar qual é a peça cabível. Eu falo muito isso em sala de aula, que você consegue identificar a peça pela lógica temporal e principalmente pela lógica negativa, ou seja, qual peça não pode ser, impossível ser. Vamos em frente. A liquidação importou em R$ 72 mil, mas a sociedade empresária não pagou voluntariamente a dívida, em que pese ter sido citada para tanto. Tentou-se fazer a execução forçada com as ferramentas existentes na Justiça do Trabalho, igualmente sem sucesso. Então vamos lá, nós estamos na fase executória, tá? Então a gente está exatamente nessa fase. Em tese, a peça cabível nessa fase executória é a peça de agravo, é o recurso de agravo de petição. Mas vamos lá, vamos devagar. Tentou-se fazer a execução forçada com as ferramentas existentes na Justiça do Trabalho, igualmente sem sucesso. Então, o juiz de ofício, sem suspensão do feito, instaurou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ, e citou os sócios Pedro Serra e Maria Serra para manifestação em 10 dias. Diante da inércia, o IDPJ foi julgado procedente. Então vamos lá, continuamos na fase executiva e foi instaurado aí um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas continuamos na fase executiva. Vamos lá. Maria Serra, 3 dias depois da decisão, procurou você com o advogado, dizendo que saiu da sociedade em março de 2015, em ato devidamente averbado perante a Justiça Comercial, sendo que Jefferson Pérez trabalhou na sociedade empresária de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. O mal-entendido, segundo Maria Serra, foi que na contestação juntaram um contrato social antigo, no qual ainda constava o seu nome. Maria Serra afirmou ainda e comprovou documentalmente que é aposentada pelo INSS. Agora aí um detalhe importante, o juiz determinou de ofício tutela de urgência de natureza cautelar. Daí porque foram retidos 100% de sua aposentadoria no valor de R$ 1.500 e que atualmente é a sua única fonte de renda, já havendo nos autos R$ 3 mil. Considerando os fatos narrados, a CLT e o CPC, e tendo em vista que você foi contratado para defender os interesses de Maria Serra, como houve intimação da decisão que julgou procedente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apresente a medida cabível para reverter esta decisão. Então vamos lá, peça muito boa, muito interessante,
tem algumas questões aí que vale a pena a gente ficar de olho para a gente não cair nas pegadinhas da OAB. A gente está na fase executória. Na fase executória é cabível um recurso contra a decisão de um juiz nessa fase. E o único recurso cabível é o agravo de petição. Então, eu sinto muitíssimo para quem fez ali embargos de terceiro, aventando a possibilidade de que Maria Serra não fazia parte do polo ativo ou passivo daquela demanda, mas ela foi devidamente citada. Então, a partir do momento em que foi citada, independente se é equivocado ou não, ela já fazia parte do polo. Tá? Então, não é cabível aí embargo de terceiro. Eu sei que isso vai dar muita confusão, mas honestamente falando, o recurso cabível aqui é o agravo de petição, tá? Nos termos aí do artigo 897-A da CLT. Artigo 897-A da CLT é cabível agravo de petição contra decisão proferida em sede de execução. E é exatamente esse o momento processual. Quem foi meu aluno, minha aluna, não erraria essa peça de forma alguma, justamente porque é uma das coisas que a gente mais repete em sala, é exatamente saber o momento processual em que está o enunciado. Dito isso, você já acertou aí a peça. Então a gente sabe que a agravo de petição tem duas peças. A primeira peça vai aí para a vara 503 da Justiça do Trabalho de Brasília e as razões recursais vai para o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região, que é a região na qual estão as varas aí de Brasília. Então, esse aí é o endereçamento da peça de interposição e a peça de razões recursais. Das teses aqui que a gente vai aventar. Primeira coisa, em preliminar aqui, a gente vai discutir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro, não pode ser feito de ofício pelo juiz. Letra da lei, artigo 133 do Código de Processo Civil. Então, não pode ser feito de ofício, tem que ser a requerimento de uma das partes, tá? Segunda tese aí que você vai poder levantar é que o processo não foi suspenso. O artigo subsequente, o artigo 134 do CPC, no seu parágrafo 2º, deixa claro que, em havendo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o processo tem que ser suspenso. E no enunciado ficou claro que o juiz não suspendeu o processo. Então, uma outra tese aí defensiva de Maria Serra aí. Terceira série, a gente ainda nas preliminares, o prazo para manifestação deveria ser de 15 dias e o juiz deu o prazo de 10 dias, está muito claro isso no enunciado. Então, o prazo para manifestação deveria ser de 15 dias e esse prazo não foi respeitado, é um prazo legal. Bueno, de tese de mérito, nós temos aí que a sócia retirante só responde pelo prazo de 2 anos contados da averbação da sua retirada da sociedade. Né? Então, como o empregado começou a trabalhar em 2018, né? A ação foi averbada, ajuizada em 2019 e a sua saída da sociedade foi averbada em março de 2015, então ela realmente não tinha nenhuma possibilidade aí de estar figurando no polo passivo dessa execução, não é cabível de nenhuma forma. Artigo 10A da CLT. Nos termos aí também do artigo 299 do CPC, a tutela de urgência deveria ter sido requerida por uma das partes. O juiz não pode conceder. A tutela de urgência é uma concessão. Se ele concede a quem solicitou, a quem requereu. Ninguém fez esse pedido, ele concedeu de ofício a quem? A ele próprio. Ele não é parte, ele não tem interesse na causa.
Então, não é cabível aí nos termos do artigo 299 do CPC e também não preenche os requisitos para concessão de tutela nos termos do artigo 300 do CPC, que é a probabilidade do direito e o risco de resultado útil do risco de dano do processo. Né? Então, ela era aposentada, ele poderia penhorar o salário dela a qualquer momento, a renda dela a qualquer momento, e fez isso de ofício, concedendo uma tutela que ninguém requereu e sem dar a ela nenhuma possibilidade de manifestação. E por último, aí, o juiz também determinou a penhora de 100% do salário dela. Isso é completamente inadmissível nos termos aí do artigo 529 do CPC. Então há quem diga até 30%, outros até 50%, mas 100% jamais pela razoabilidade. Mesmo que você não lembrasse aí o artigo para embasar essa tese, você ia dizer que não é razoável você penhorar 100% da única renda do executado, haja vista porque ele precisa subsistir, ele precisa comer, vestir, pagar seu aluguel, viver. Né? Então é completamente inaceitável essa decisão, mesmo que você não lembrasse ou não localizasse aí o artigo. Então, recurso é o agravo de petição nos termos do artigo 897-A da CLT. Um grande abraço e qualquer dúvida estamos sempre à disposição.